São 8 horas, então. Vamos começar? Vamos começar com a nossa prece. Boa noite a todos primeiro, né? Que sejamos todos bem-vindos. Então vamos, se quisermos, fechar os olhos e elevarmos a Deus o nosso pensamento de gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, por esse momento de reflexões. Rogamos a Deus, Pai amoroso, aos espíritos amigos que nos auxiliam nas tarefas do dia a dia e especialmente nesta, de trazer reflexões acerca da nossa vida, acerca das nossas oportunidades regeneradoras. Rogamos a eles o amparo para que possamos melhor compreender e assimilarmos aquilo que aqui vamos tratar. Mestre amoroso, confiamos em Ti e sabemos que Tu estás conosco. Muito obrigada. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a missão dos espíritas, né? Antes, então, nós estávamos inclusive falando do quanto é profundo este capítulo, né? O capítulo 20 do Evangelho, que tem por título Trabalhadores da Última Hora. Então, se nós fizermos um apanhado geral, a gente vai ver que todas as religiões, elas têm uma proposta filosófica e moral, todas. Porque se a religião não tiver, ela se desconfigura como seita religiosa. E esta parte filosófica e religiosa, moral, enfim, ela é passada, então, por aqueles que lideram, né, digamos, na igreja, nas igrejas, né, porque a única religião que não temos igreja instituída é o Espiritismo, né, mas todas elas, então, têm esta finalidade que é, então, melhorar o ser humano e trazer para ele uma direção, compreensão, enfim, fazer a vida mais fácil aqui na Terra. Todas as religiões. As que não tiverem isso não se configuram como tal, né? Contudo, por que nós cristãos, então, todas as religiões que a gente conhece, que eu conheço mais profundamente, que a gente convive mais, são cristãs, né? Então, os evangélicos, católicos, nós somos todos cristãos porque seguimos os ensinamentos de Cristo. Mas será que a gente sabe dizer qual foi a religião que Jesus seguiu? E se Jesus aconselhou que nós estivéssemos em tal religião para que a gente estivesse correto nas nossas atitudes terrenas? Será que nós saberia dizer qual é a religião de Cristo? Cristo pregou alguma religião? Ele disse, olha, se você não for espírita, você não estará no reino de Deus. Se você for católico, você não estará no reino de Deus. Ou qualquer outra religião. Será que Cristo disse isso para nós? Não. Né? E se nós formos pensar qual foi a religião de Cristo, a gente poderá dizer que a religião de Cristo era o amor, era a caridade, era o bem, né? Mas ele não nos pregou nenhuma seita em especial. Ele não disse para nós que se nós deveríamos estar aqui ou lá. Então, se nós dissermos isso, estaremos infringindo uma lei, porque não é verdade. Né? Jesus trouxe para nós um modelo de comportamento. Ele não disse para nós, ajam assim. Ele fez e mostrou para nós como era que deveria fazer. Tem uma frase de Santo Agostinho que diz, evangelize sempre, se necessário use palavras. Eu gosto muito dessa frase, mas ela traz uma responsabilidade muito grande para nós, né? Especialmente nós que estamos dizendo que somos de tal religião, né? Então, se nós quisermos realmente ser esse que evangeliza, temos que evangelizar com as nossas atitudes. Entretanto, Jesus disse duas coisas para nós. Ele fez uma promessa, na verdade, duas promessas. Ele disse para nós que no momento certo ele nos enviaria o Consolador e que este Consolador estaria eternamente conosco, ele ficaria conosco. E esse Consolador,
quem seria ou o que seria, né? E qual era o momento mais correto, o momento que Jesus mandaria para nós. Tem algumas vertentes religiosas que falam de terceira revelação, né, que ainda não veio, outras, né, ficaram quietas, a gente nunca mais ouviu falar, porque se pregava muito um tempo atrás essa tal de terceira revelação. Hoje a gente não ouve mais falar. E nós entendemos que a terceira revelação seja também o Consolador. Sabemos que é, na verdade, né? Então, essas perguntas para nós, será que já podemos responder quando que é este momento atrasado e o que é este Consolador? Vamos ver então. Kardec, lá em 1857, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, que ele fez todo aquele preparo, que ele interrogou os espíritos aqui e lá, né? Ele confabulou com os espíritos, com os médiuns, e ele organizou a doutrina espírita. E surgiu o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da obra dele, que são os 5 pilares, né, do Espiritismo. Kardec trouxe para nós essa visão do Consolador. Está lá no Evangelho, então, também, está no capítulo 6 do Evangelho. Consolador prometido. Prometido por quem? Por Jesus. Qual era o momento mais apropriado que Jesus encontrou para nos enviar esse Consolador? Quando a humanidade estivesse pronta para receber, quando estivéssemos mais cultos, mais informados, mais tranquilos, menos rudes, porque o Espiritismo não é algo difícil da gente entender, mas as ideias que ele traz, elas realmente revolucionam. Se nós parar para pensar, a filosofia espírita, porque o Espiritismo é composto de 3 partes, ele é ciência, filosofia e religião. Se nós analisarmos, nós vamos ver que tem muitas ideias que não é todo o cristão que está pronto para acolher, compreender e vivenciar. Tem umas brincadeiras por aí, Raul Teixeira, né, há tempos atrás ele falou que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque realmente, por que para quem aguenta? Porque não tem milagres no Espiritismo. Tem responsabilidade para o espírito. O espírito, a partir do momento que ele começa a entender a doutrina, ele percebe que ninguém vai fazer a sua parte. Que podemos nos ajudar, estender as mãos para os outros, devemos inclusive. Mas ninguém faz milagre na vida de ninguém. É conosco. É aquela lapidação daquela pedrinha bruta que tem que ser feita por nós próprios. Ninguém vai fazer por nós. É ingenuidade nós pensar que Jesus veio e tirou os pecados da humanidade. Se Jesus tivesse tirado os pecados da humanidade, nós não estaríamos passando por dificuldades. E se a gente perceber que aquelas pessoas que deixaram suas marcas no mundo, que aí tem muitas pessoas, vamos começar por quem está mais perto de nós. Chico Xavier, o Divaldo, né, que é o semeador de estrelas, conforme a Sueli Caldas Schubert, Madre Teresa, que é a nossa aqui, né? Inclusive tem um filme sobre ela bem interessante, que eu assisti semana passada. Era uma baiana também, né? E fez uma obra maravilhosa. Essas pessoas, como elas eram? Elas eram boas, elas tinham o coração puro. Elas tinham o desejo de servir aos outros. Como será que a gente chega a esse patamar? É nos lapidando, é nos conhecendo e trabalhando em nós essas dificuldades. Não tem algo mais fácil, é isso. Então, por isso que o Consolador, ele não só nos consola, que depois nós vamos ver de que forma consola, mas ele nos traz informações de como devemos proceder para ter esta vida que as religiões, na maioria, trazem, uma vida mais leve aqui na Terra. Nós entendendo muitas coisas a respeito de nós próprios e da humanidade, nós vamos estar mais tranquilos. Então vamos ver. Lá nesse capítulo do Evangelho diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Isso quer dizer que Cristo já era um Consolador.
para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isto Jesus disse. Está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Isso está lá, grafado, que Jesus falou. Então, por que naquela época Jesus não poderia dizer tudo? Porque não era o momento próprio. Não era ainda possível daquele pessoal, ou podemos dizer nós mesmos, né, que vivenciamos a vinda de Jesus, nós não estávamos ainda capacitados a entender o que Jesus dissesse. Pensa se Jesus já veio, fez aquela revolução naquele momento na Terra, pensa que ele mandou perdoar, não mais olho por olho, dente por dente, ele mandou perdoar e já era uma coisa horrorosa, né, para nós mesmos que éramos orgulhosos. Imagina ele dizer abertamente todas as verdades. Nós não tínhamos ainda a capacidade de entender. Então, é o Espiritismo para nós, na nossa visão espírita, que é o Consolador prometido, porque Kardec, que é o codificador da nossa doutrina, assim nos disse, né? Então, assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, por que ele nos consola? Porque nos dá a fé no futuro. Diz que, por maior que seja a nossa jornada, por mais sofrida que seja, por mais difícil que esteja a vida, tudo passa, como dizia Chico Xavier. E que esta vida, por mais longa que seja, que nós possamos viver 90 anos, ainda ela é só um estalar de dedos na nossa jornada evolutiva, que já vem vindo e vai continuar à frente. Nos dá esperança de reencontrar os nossos entes queridos. Diz para nós que a morte não existe, que nós vivemos e vivemos sempre, que nós somos imortais, que ninguém morre, que nada está perdido, que as dificuldades que nós encontramos hoje são dificuldades, muitas vezes, que a gente vem para passar, para nos melhorar. Então acalma o nosso coração. Diz que ninguém está impune à justiça divina, porque ela está escrita na nossa consciência, e que nós mesmos nos cobramos dos erros que nós praticamos, e que nós queremos acertar. Que aquele irmão nosso que ficou para trás na jornada evolutiva, que não quis evoluir, não está perdido. Não é aquela separação de céu e inferno, conforme nós tínhamos antes. Quem ficou no céu fica para sempre, quem vai para o inferno fica para sempre. Daí a gente fica pensando, mas que Deus é esse, que não dá uma segunda chance? Se nós, que somos imperfeitos, sempre estamos dando segunda chance para nós mesmos, para os outros, então como é que Deus seria tão injusto? Não poderia, né? Nós não conseguimos mais aceitar estas meias verdades, não tem como. Então, com o desenvolver da ciência, com o desenvolvimento da tecnologia, não tem como nós aceitar isso. Eu estava assistindo, acredito que foi no Fantástico, domingo passado, que então os Estados Unidos abriram, né, a informação de que existem alguma coisa, né? Não é um avião, né? Tipo aqueles discos voadores que nós falávamos antigamente, que vêm, que rondam a Terra, que são fotografados, que entram nos radares e que eles são muito rápidos, eles vêm e vão e eles não conseguem ser estudados. Foi aberta essa informação. E daí, então, foi feita uma entrevista e o cientista disse que eles desconfiam que possa existir a vida. Eu disse, meu Deus, né? Como que eles acreditamos assim, que a verdade ela não foi totalmente dita ainda, ela não foi admitida publicamente, mas será que a nossa mente é capaz de conceber um universo deste tamanho e só haver vida na Terra?
Não, daí nós não seríamos as pessoas inteligentes que eu acredito que a gente já é. Qualquer criança é capaz de ficar pelo menos em dúvida sobre essa informação. Então a gente sabe que nós, aqui que estudamos a doutrina espírita, que há muitas moradas na casa do Pai, que é Deus, e que são os diversos mundos, as infinidades de civilizações que tem por aí, que são, inclusive no plano espiritual, conforme conta André Luiz no livro Nosso Lar, as cidades, os locais que a gente é destinado depois do desencarne, de acordo com o local onde nós moramos. Nosso lar, por exemplo, é perto do Rio de Janeiro, acima do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Aqui no sul nós temos a nossa cidade, né? Como é que nós vamos... Aqui nós tomamos chimarrão, como é que nós vamos ficar junto com o nosso lar que não tem? Brincadeirinha, né? Mas de acordo com as características das pessoas, a gente é designado para locais no plano espiritual. Então não tem como nós ignorarmos essas verdades mais, né? Elas estão aí, né, para todo mundo ver. Então o nosso Consolador, que é a doutrina espírita, ela foi codificada por Kardec em 5 obras básicas, né? Aqui nós estamos do Evangelho para o Livro dos Espíritos, mas o primeiro livro que foi publicado foi o Livro dos Espíritos. Então o Evangelho é a parte moral, mas tudo está no Livro dos Espíritos, ele é a base. Depois os outros, por exemplo, o Evangelho é um capítulo do Livro dos Espíritos, que ele é mais ampliado, o Livro dos Médiuns também, o Céu e o Inferno também, e a Gênese, né, que é a parte mais científica da doutrina. Então, tudo está aqui para nós entendermos um pouquinho melhor desse Consolador. E os princípios básicos da nossa doutrina são, então, a existência de Deus, que todas as religiões pregam, a imortalidade da alma, que não são todas, a maioria prega sim, mas não com a abertura que a nossa religião traz, que a nossa doutrina traz, a pluralidade das existências, que é o que? A reencarnação, que nós não tivemos só uma reencarnação, nós tivemos muitas e ainda vamos ter, porque só para de encarnar o Espírito perfeito e nós ainda estamos muito longe de ser. Pluralidade dos mundos, quer dizer, esse nosso universo, ele não é desabitado, ele não está vazio, tem muito, muito ser vivendo em diferentes etapas evolutivas do nosso universo. Cristo é só um dos espíritos evoluídos, tem muitos outros espíritos a nível do nosso Cristo, que estão por aí ajudando na administração, né? Você pode dizer, porque Cristo é o governador do nosso planeta. E tem um fato aqui que é muito específico da nossa doutrina, porque ele não é espírita, mas aqui a gente faz a comunicação com os espíritos, com os mortos, como se diz, de uma forma diferente, porque médiuns existem por aí muitos, né? Na Igreja Católica a gente sabe que existiam as expulsões dos espíritos, né? Então é porque existem, né? Então, se existe, a vida pode ser, a vida é imortal, já é uma prova. Se a gente pensa, os demônios são o quê? Não são almas de pessoas que ainda não são boas? Então, essa comunicação dentro da doutrina espírita se faz com amor, com uma intenção, não é uma brincadeira, não é expulsão de ninguém. A obsessão, por exemplo, que a gente conhece muito bem, o que ela é? É um irmão que tenta, digamos, nos prejudicar. Pode ser um espírito desencarnado, mas às vezes pode ser um outro encarnado, né, que nos obsedia também no nosso dia a dia, um irmão nosso, um colega de trabalho, ou, né, dentro da nossa própria família. Então essas aberturas, essas explicações que o Espiritismo traz para nós também, nos trazem esta confiança de que a gente está sendo consolado pela doutrina espírita. Então o nosso Consolador realmente, ele nos traz essas informações úteis. Mas daí, né, por que o espírita tem essa missão? Será que é só o espírita que tem essa missão?
Sabemos que não, né? Se a gente está vivendo aqui na Terra, cada um de nós veio com um objetivo, tem uma missão, tem um porquê, tem alguma razão de estar aqui. Ninguém vem aqui na Terra, ninguém nasce simplesmente para uma temporada de férias ou uma temporada de sofrimento, podemos dizer, porque na atual conjuntura, né, a gente vê mais sofrimento do que tantas alegrias. Mas por que nós espíritas somos chamados mais, digamos, mais a responsabilidade? Porque nós temos mais informações, né? Se mais sabe, mais responsabilidade tem. Quando a gente está, por exemplo, numa religião que nos fala superficialmente, a gente tem um conhecimento mais raso. Então, podemos ter menos responsabilidade. Mas quando a gente está aqui estudando e adquirindo conhecimento, está também adquirindo a responsabilidade perante nós, o mundo e o próximo. Então diz lá no capítulo 20, no item 1 dos trabalhadores de última hora, assim: porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Assim serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus capítulo 20. Todo mundo conhece essa passagenzinha aqui, né? Ela está na Bíblia e tudo mais. Então, o trabalhador de última hora tem a responsabilidade maior do que aqueles que vieram antes. E quem seriam esses trabalhadores de última hora? Quem seria? Nós, os espíritas. Então, Kardec diz ainda, no mesmo capítulo, no item 2: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Então, nós começamos lá no final do dia e vamos ter o mesmo salário daqueles que começaram no início do dia. Como assim? Vamos continuar um pouquinho. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Então diz aqui mesmo, nesse mesmo capítulo, que os trabalhadores da primeira hora foram os profetas, aqueles que trouxeram as verdades, prepararam o terreno para o Cristo, fizeram o seu trabalho e nos deixaram o mundo para que nós pudéssemos agir. Vamos fazer uma conta, desde Jesus até hoje, quantos séculos passaram? E nós não estamos conhecendo Jesus agora, nós já temos uma longa jornada. Quando é que nós quisemos nos melhorar? A maioria de nós pode dizer agora, né? E ainda mais durante a nossa encarnação, estamos nos acordando agora, nesse momento, para as verdades. Por isso que nós somos os trabalhadores da última hora. E nós estamos pegando um período crítico da humanidade, com muita dificuldade. Se nós pegarmos as vidas dos nossos avós, dos nossos bisavós, eles também passaram dificuldade diferente. Mas agora nós estamos aqui, podemos dizer, entre a cruz e a espada. Ou nós andamos para frente e nos melhoramos, ou nós ficamos para trás conscientes de que estamos perdendo uma oportunidade valiosa. Então, por isso, nós não somos especiais. Os cristãos, todos têm a mesma mensagem de Jesus. Mas o espírita, ele tem mais aprofundado o ensinamento de Jesus. Ele relembra os ensinamentos de Jesus do jeitinho que Jesus disse. Então, por isso que nos cabe agora aos ombros, né, esta responsabilidade maior de ajudar a melhorar o mundo. Então vamos ver, ainda no item 2 nos diz assim: ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca
que a vossa existência, por longa que se vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. É o que nós já dissemos. Por maior, por mais longa que seja, é apenas mais um momentinho. Quando nós estivermos lá na frente, as existências são como capítulos da nossa vida, né? Uns capítulos maiores, outros um pouco menores. Às vezes a gente viveu numa existência poucos anos, porque precisava também, ou por imprudência nossa, mas isso constitui a nossa história, a nossa caminhada. Nós todos somos autores e a nossa vida é uma história. Não queiramos saber como era antes, né? Vamos ver daqui para frente como é que vai ser, né? Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Quer dizer, Jesus já sabe como nós somos. Ele sabe que a gente tem más tendências, tem más inclinações, tem um monte de defeito, mas Ele aposta em nós para que a gente seja agora útil nesse momento da sociedade, né? Para que ela também possa evoluir e nós possamos estar evoluindo junto. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que devem sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essas palavras os convida incessantemente ao sacrifício. Então Jesus quer que nós sejamos o Espiritismo, que nós fale do Espiritismo, não a todo momento, para não nos chamarem de fanáticos, né? Mas que nós falemos em ações, que nós sejamos pessoas boas, que nós sejamos compreensivos, prudentes, amorosos, que nós sejamos então aqueles que estudaram e que estão aplicando. É como se nós tivéssemos feito o curso, fazendo ainda, e estamos fazendo os estágios agora. E durante os estágios a gente precisa provar que a gente aprendeu realmente. Então, nós estamos aqui para ajudar não só na propagação do Espiritismo, mas também na evolução terrena, como a gente já falou. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E é o momento em que nós estamos vivendo agora. Esse momento que a gente chama de transição, que é complicado, que tem muito problema, né, que a gente está vivendo preocupações diárias, dificuldades. Então, esse momento de transição é que Jesus já nos falava e que Kardec coloca aqui no livro, no Evangelho, nesse capítulo, muito claramente para nós. Quando eu estava lendo esse capítulo aqui, eu estava pensando quanto a gente tem de informações em cada frasezinha desse capítulo. A gente já sabe que se nós nos esforçarmos agora, o salário que nos está reservado, que é, digamos, os benefícios que nós vamos ter com a nossa evolução, ele é duplicado, porque é um momento mais complexo para nós viver. Se nós persistir, nós vamos ter uma grande evolução, que esse é o nosso salário. Se nós não desistirmos da tarefa, nós, trabalhadores de última hora, da última, né? Aqui diz, inclusive, que nós somos da 1/10 hora, quer dizer, lá no finzinho do dia, 5:06 nós começamos a trabalhar, né? E chegou às 18 horas e bateu o sino para nós ir embora, e nós vamos receber o mesmo que aquele que trabalhou, né? Que vem trabalhando na humanidade todo esse tempo, porque agora a Terra vai dar esse passo e nós precisamos estar junto com a Terra, estar evoluindo junto. Então, por isso a nossa responsabilidade maior. Eu já disse tanto essa palavra esta noite, mas é verdade, não tem uma palavra que substitua. O trabalhador de última hora, então, somos nós. Não tem outra pessoa para nós colocarmos no nosso lugar, é conosco agora.
Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Recapitula aquilo que nós já vimos. Podeis reconhecê-los pelos ensinos e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela abnegação e o seu altruísmo. Então, é isso aqui. Não tem como nós sairmos deste projeto sem nos complicarmos mais. Não tem saída agora. Nós precisamos marchar para frente. E daí a gente pensa, mas Jesus, Deus fizeram esse projeto para nós, nos largaram aqui na Terra, nos abandonaram. Não, minha gente. Nesse momento em que a gente fala agora, que a gente reflete, quantas crianças estão nascendo? E quantos espíritos evoluídos estão reencarnando para nós ajudar na tarefa? Aqueles lá do princípio, que trouxeram na primeira hora os seus exemplos, estão voltando para a Terra para nos ajudar. Daqui para frente nós vamos ver muitas coisas diferentes. Crianças dando sinal, dando para nós prova de que são espíritos muito mais edificados. Por isso que a gente vê tanto talento. Às vezes a gente está olhando alguma coisa no YouTube ou até mesmo no Facebook, a gente vê ali crianças pequenas cantando lindamente. Que espíritos são esses? Tocando instrumentos que nunca aprenderam nesta encarnação, né? Sendo bondosos com a natureza, com os animais, preocupados com as nossas matas, enfim, com o meio ambiente. Que espíritos são esses? São os espíritos antigos, velhos, que já fizeram a sua caminhada e voltam agora para nos dar essa força, para nós mostrar, para nos ajudar, mais uma vez, nos mostrar como fazer. Então, é uma motivação para nós ver. Não só espíritos endividados estão nascendo, tem muitos espíritos muito evoluídos fazendo parte agora também dessa caminhada da Terra. Porque não é terminou a pandemia, terminou a transição. Não, minha gente, a transição ainda ela vai continuar por muitos anos e a pandemia é só um capítulo também deste momento. Ela vai passar, vai sim, mas nós vamos continuar ainda com muitos rumores aqui na Terra, com muitas dificuldades para enfrentar, com muitas coisas para resolver, com muita tomada de atitude, né? Aquela mexida interior, que não tem mais como nós cruzar os braços, fechar os olhos e dizer, não me importo mais com o próximo, não quero mais saber disso, não tem mais como fazer isso. Nós temos que agora tomarmos também da nossa enxada, né, e do nosso arado e preparar a terra, que a gente possa fazer o nosso melhor, né? Então, será que ficou claro para nós qual é a missão dos espíritas, que são os trabalhadores de última hora? Só para não deixar dúvida nenhuma. Para nós, então, os espíritas, foi delegada a tarefa da regeneração da Terra. Mas só para nós não esquecer, nós aceitamos a tarefa. Tá? Nós aceitamos. Abraçamos ela. Lá na espiritualidade nós dissemos sim, porque Deus não impõe para aquele que não quer. Certo? Então, lembrando Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, evoluir sempre, tal é a lei. Vamos encerrar então a nossa exposição da noite. Então vamos agradecer a espiritualidade amiga, ao nosso protetor, espíritos bondosos que comungam conosco neste momento, que eles possam nos envolver, a nós e a todos os irmãos que estão nos lares do nosso planeta, nessa atmosfera de paz e de luz, de confiança inabalável no nosso Pai Celestial, confiança no Mestre, saber que não estamos sozinhos nessa jornada, que a caminhada pode ser longa, mas que Jesus nos pega pela mão e nos ajuda a superar as dificuldades maiores. Esta confiança que possa nos trazer a fé no futuro,
que nos possa trazer a alegria da caminhada, a motivação, que possamos enxergar aquela luz lá adiante e marcharmos com confiança, com decisão, para chegarmos até ela. Então, Mestre, derrama sobre nós as tuas energias renovadoras. Balsamiza os nossos lares, ilumina todos aqueles irmãos que estão passando pelas dificuldades da pandemia, da falta de trabalho, da saúde abalada, da insatisfação, da falta de fé, de amor. Enfim, Senhor, Tu sabes melhor que nós o que cada um precisa e que Tu possas visitar os lares de todo o nosso planeta, envolvendo a nossa terra nesse ambiente pacífico e amoroso. Muito obrigada, Senhor. Confiamos em Ti e pedimos que Tu estejas conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agora nós vamos ter os passos. Tá?